Abra sua Bíblia, lá em Jonas capítulo 4, versículos de 1 a 3. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui nesse livro. Você que nos visita nessa noite, nós estamos estudando o livro de Jonas. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós não vamos finalizar hoje ainda, porque esse capítulo 4 é um capítulo muito rico, né? Tem muita coisa boa que nós podemos aprender aqui no capítulo 4 de Jonas. Então, por isso que nós vamos ainda dedicar um pouco mais de tempo, né? Nós vamos estudar hoje somente os versículos de 1 a 3. E então, na semana que vem, nós vamos terminar estudando aí do versículo 4 até o versículo 11. E sermos abençoados aqui por esse texto. Amém? Você abriu lá? Jonas capítulo 4, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso aqui fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Amém? Você já ficou frustrado alguma vez na sua vida? Queria começar esse sermão dessa noite perguntando algo para você. Você já ficou frustrado? Você já teve essa sensação de frustração, né? De se sentir inapto a fazer uma coisa, sentir que você esperava fazer alguma coisa, você esperava poder experimentar algo, e então você é impedido por circunstâncias mais adversas e aleatórias. Isso é frustração. Frustração é um sentimento que ocorre quando algo que era esperado não aconteceu. Quando nós esperamos que algo vá acontecer para nós, quando nós esperamos que alguém vai fazer algo e essa pessoa não faz. Por isso que frustração só vai ocorrer quando houver expectativa. Ela sempre envolve expectativas. Porque o que é expectativa? Expectativa é espera, né? Quando você tem a expectativa de receber o seu salário todo quinto dia útil, é uma espera que você tem. Se você não receber, você vai ficar bravo, sim, mas também frustrado, porque essa expectativa não aconteceu. E quanto maior for a expectativa, maior também vai ser a frustração. Quanto mais nós criamos expectativas pelas coisas, quanto mais nós esperamos e começamos a desenvolver no nosso coração esse sentimento, né, de euforia antes de uma coisa acontecer, e se isso não acontecer, mais frustrados nós ficamos, mais isso nos afeta, né? Tem um psicólogo americano chamado Gary Collins, que ele diz que a frustração, ela é um obstáculo que nos impede de atingir um objetivo. Isso que é frustração. É quando nós temos a expectativa de atingir um alvo, de fazer alguma coisa, e aí de repente isso aqui é frustrado. Um obstáculo entra na frente desse alvo, e nós não conseguimos atingir esse objetivo. E a frustração, explica esse psicólogo, que é doutor em psicologia, ele explica que ela pode ser causada por algo que alguém fez, ou então deixou de fazer para nós. Quando pessoas fazem coisas que frustram as nossas expectativas, esse é o nosso sentimento. Um sentimento de decepção, de inabilidade, né? Também, ou às vezes, então, algo não acontece por um evento ou uma circunstância, ou também por causa das nossas falhas e incapacidades. Então nós ficamos frustrados por causa das pessoas, nós ficamos frustrados por causa dos eventos, das coisas, e nós ficamos frustrados por causa das nossas próprias falhas, porque a gente é falho. Às vezes a gente espera que vá conseguir viver uma vida de santidade, viver contente, viver sem problemas em casa, aquela alegria toda, mas aí a gente se frustra
com a nossa falha, com a nossa incapacidade de manter as coisas em ordem, de manter as coisas em paz, né? Todas essas coisas são situações e questões que nos frustram. Por isso que frustração, ela sempre envolve a quebra da expectativa de atingir um alvo. Imagina você com arco e flecha, e você quer atingir um alvo. Só que aí, de repente, entra um bloco de feno, vamos supor, e impede a flecha de atingir o alvo. Isso é frustração. E a sensação é muito ruim, né? É muito ruim. Justamente porque envolve expectativa. Envolve essa euforia criada pela nossa espera. E justamente por as frustrações envolverem expectativas, é que nós podemos facilmente aplicar esse conceito de frustração ao campo dos nossos relacionamentos, né? Nós nos frustramos quando as pessoas nos decepcionam. Isso acontece dentro dos nossos relacionamentos. Às vezes as pessoas, elas nos decepcionam, elas nos deixam na mão. E a gente fica extremamente frustrado. E isso se torna cada vez mais perigoso à medida em que a pessoa que nos decepciona exercia maior influência sobre as nossas vidas. Se não é uma pessoa que você tem muito apreço, se não é uma pessoa que já fez coisas para você e você a considera muito importante no seu coração, a frustração não é tão grande. Porque você não esperava tanto. Você não conhece a pessoa. Não tem como você esperar muito de uma pessoa que você mal conhece. Mas quando você conhece aquela pessoa, e quando você olha para aquela pessoa e você fala assim, eu sei quem é que está aqui. Eu sei o que essa pessoa pode ou não pode fazer. Então você tem uma expectativa maior de que essa pessoa, em determinada situação, vai fazer determinada coisa. Mas às vezes, essa pessoa nos decepciona. Aquilo que nós esperávamos que ela ia fazer ou que não iria fazer, ela faz. Entende? E quanto mais essa pessoa é importante para nós, mais nós nos frustramos. Porque quanto maior for a escada desses relacionamentos, maior é a queda, né? Se você cair de 2 degraus, você não se machuca. Mas se você cair de 10, 15, 20 degraus, você vai se machucar feio. Por isso que quanto mais importante for um relacionamento e houver uma decepção nesse relacionamento, então maior será a frustração, maior será esse sentimento ruim de inabilidade, um sentimento de que aquilo foi perdido e não pode ser recuperado. Essa que é a sensação de frustração. E eu sei que todos nós aqui, nós já tivemos frustrações nos nossos relacionamentos. Nós já tivemos pessoas que nós nos importávamos muito com elas, e essas pessoas nos decepcionaram. Então por isso que eu queria propor para você um exercício rápido, para você entender bem e conseguir mentalizar esse sentimento de frustração. Então pensa numa pessoa que seja muito importante para você. Pensa aí na sua cabeça. Pensa numa pessoa, aquela pessoa que ela é muito importante, e você confia naquela pessoa. Talvez você pensou numa pessoa que nunca tenha te decepcionado. Mas eu queria que você tentasse imaginar isso. Tente imaginar como seria se essa pessoa que você ama tanto, essa pessoa que você confia, se ela te decepcionasse. Se ela simplesmente te deixasse na mão. Qual que é a sensação disso? É uma sensação muito ruim, não é? Isso é frustração. É isso que nós sentimos quando nós nos frustramos. Mas quando a gente aplica a frustração, a decepção a pessoas, nós sempre temos aquela carta, que é a carta que mostra que somos pecadores. Essa carta explica o porquê que essa pessoa te frustrou. Porque essa pessoa é falha, ela erra. Somos pecadores, somos carentes pela graça de Deus. E por isso que nós às vezes decepcionamos. Às vezes nós deixamos pessoas na mão. Mas a minha pergunta para você: e quando Deus parece nos frustrar?
quando Deus parece nos decepcionar? Isso acontece. Às vezes nós ficamos decepcionados com Deus ao esperarmos que Ele fosse agir de outra forma. E então nós nos frustramos com Deus, porque a nossa expectativa mediante uma situação não foi cumprida. Aquilo que nós esperávamos que Deus fosse fazer, Ele não faz. O que fazer aí? E imagina também o tamanho da queda aqui. Porque se quanto mais importante a pessoa for para você, maior é a queda, maior é o sentimento de frustração. Imagina quando Deus parece nos frustrar. Nosso sentimento é de abandono, é de perda total de toda e qualquer esperança. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas, aqui no capítulo 4. Jonas fica frustrado com Deus. Aqui na história, depois de haver pregado em Nínive, nós vemos isso lá no capítulo 3, e ele viu a conversão milagrosa de todo aquele povo, e uma manifestação gigantesca da graça e misericórdia de Deus. Jonas, ele fica profundamente decepcionado com o Senhor. Ele fica muito frustrado com aquilo que Deus fez, porque a expectativa de Jonas era outra. Ele não esperava que Deus fosse fazer isso, e ele não queria que Deus fizesse o que fez, exercesse com misericórdia. E o texto fala, logo no início, nos mostrando essa decepção, lá no verso 1, quando diz assim: Jonas, mediante tudo aquilo que havia acontecido, ele fica extremamente contrariado e furioso. Outras versões trazem que ele ficou extremamente contrariado, desgostoso e muito irado. Esse era o sentimento de Jonas. Ele estava muito frustrado com Deus. Ele estava desgostoso com aquela situação, né? E o desgosto de Jonas, ele era tanto e de uma dimensão tão grande, que ele até declara no verso 3: Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. A decepção de Jonas foi tão grande, ele perdeu tanto o chão e as esperanças ao se frustrar com Deus, que ele desejava morrer. Para ele era melhor morrer. Era melhor morrer. O meu Deus me frustrou, eu estou chateado, eu estou decepcionado, e para mim é melhor morrer. Eu não queria ver acontecendo o que aconteceu aqui. Qual que era a expectativa de Jonas? Jonas esperava que Deus não fosse agir com misericórdia naquele povo, porque era um povo que tinha um histórico de crueldade. Os ninivitas eram extremamente cruéis com seus inimigos. E um de seus inimigos era o povo de Israel, o povo ao qual Jonas fazia parte. Por isso ele esperava que Deus não fosse agir de misericórdia, que Deus não fosse dar uma segunda chance, que ele fosse julgar aquele povo com sua ira. Mas Deus não faz isso. Deus tem misericórdia daquela cidade. E por isso que Jonas, ele fica frustrado. E automaticamente, quando Jonas se frustra com Deus, e quando ele se decepciona com o pai, ele esquece da graça de Deus. Ele esquece completamente da graça. E mesmo Jonas, sendo uma pessoa que havia acabado de experimentar essa graça. Porque o que nós vemos no final do capítulo 1 e capítulo 2? Nós vemos Jonas tentar fugir da presença de Deus, não conseguir, deixar Deus furioso e ser condenado à morte por conta disso. Porque ele foi lançado ao mar, onde ele iria morrer. E aí Deus, com sua imensa, infinita graça e misericórdia, faz o que com Jonas? Ele manda um peixe para engolir Jonas, para que Jonas não morresse nas profundezas do abismo. E ele manda esse peixe, Jonas fica lá dentro do peixe, e ele ora, e ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez, e ele pede a Deus uma segunda chance, e Deus dá essa segunda chance. Deus ordena ao peixe, depois de 3 dias e 3 noites, que lance Jonas na praia novamente. E aí Jonas recebe uma segunda chance. E isso tudo que aconteceu com Jonas, não tem outro nome, a não ser graça. Isso foi graça. Deus agiu com graça com Jonas. Deus agiu com misericórdia com aquele cara.
E mesmo Jonas, tendo sido um alvo recente da infinita graça e misericórdia de Deus, ele aparentemente não se lembrava dela. Mas ele não se lembrava do conceito, não é disso que eu estou dizendo. Ele lembrava do conceito da graça. Até porque ele declara isso. O que ele fala no versículo 2? Olha aí na sua Bíblia. Ele diz assim: então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra. Por isso é que fugi depressa para Tarsis. Aqui que mostra como que Jonas sabia que Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus gracioso e misericordioso. Porque ele fala assim, ó: pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Jonas, ele sabia da graça de Deus. Jonas, ele sabia todo o conceito teológico da graça. Jonas não sabia apenas o conceito teológico, mas ele havia experimentado essa graça. Só que qual que é a questão? Jonas não estava vivendo essa graça. Jonas não estava vivendo debaixo da graça de Deus. Ele conhecia essa graça. Ele havia experimentado e sido alvo dessa graça. Mas ele não estava vivendo essa graça. E quando nós nos frustramos com Deus, ou melhor, quando Deus parece nos frustrar, é porque nós esquecemos de sua graça. Quando Deus parece nos frustrar, é porque nos esquecemos do que a sua graça deveria causar em nós. Quando ficamos frustrados com Deus, é porque não estamos vivendo na sua graça. É porque sabemos o que ela é. Sabemos o que é a graça de Deus. Nós lemos aqui: pela graça sois salvos mediante a fé. Nós sabemos disso. Você crê que você é salvo pela graça. Você crê que Deus age com graça conosco. Só que, quando nós nos frustramos com Ele, nós não estamos vivendo nessa graça. Quando nos frustramos, nossa postura muda. A gente começa a se sentir como merecedores que conhecem a graça de Deus. Quando nós deveríamos nos sentir miseráveis que precisam dessa graça. É bem diferente. Sempre que nos frustramos com Deus, sempre que Deus parece nos frustrar, é porque nós estamos nos sentindo merecedores que conhecem a graça. E não miseráveis que precisam da graça. Eu e você, nós temos que persistir e buscar sermos miseráveis que precisam encarecidamente da graça de Deus. Jonas precisava eliminar a distância entre a teoria e a prática. Porque ele sabia a teoria da graça, mas ele não sabia como colocar isso na vida prática. Ele precisava eliminar a distância entre a teologia e a vida prática. Ele tinha que aplicar aquilo que ele já conhecia a respeito da graça na sua vida. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós vamos olhar para aquilo que Jonas sabia sobre a graça de Deus e identificar a teoria daquilo que ele sabia e também como aplicar isso à nossa vida prática. Por isso que nessa noite eu queria trabalhar com você 3 aspectos da graça de Deus que nós encontramos aqui nesse texto, né? 3 formas que a graça de Deus se expressa. Tá bonitinho. 3 formas que a graça de Deus se expressa. E a primeira dessas formas é que a graça de Deus, ela se expressa em sua misericórdia. A graça de Deus se expressa na sua misericórdia. Nós vemos isso na afirmação de Jonas, quando ele diz que, lá no versículo 2, eu vou trabalhar só esse versículo 2, quando diz assim, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso. Somente nessas 2 palavrinhas nós conseguimos aprender que a graça de Deus se expressa e se manifesta através da sua misericórdia, né? Algo muito interessante desse texto aqui. Esse texto parece ser uma citação de Jonas, não algo que ele inventou.
era algo que ele conhecia, que já estava na literatura hebraica. Jonas havia ouvido isso aqui lá em Êxodo. Porque a afirmação de Jonas aqui, quando ele diz, sabia que és Deus compassivo, misericordioso, paciente e tudo mais, é uma frase, é um versículo, e ele usa palavras muito parecidas com as que Moisés usa lá em Êxodo 34. Moisés, quando ele vai conversar com Deus no topo do Monte Sinai, após já haver descido, né? Porque é isso que Moisés faz. Moisés, ele sobe para pegar as tábuas da lei, aí quando ele desce, ele fica 40 dias lá em cima. Ao descer, o povo está em práticas deploráveis, né? O povo está adorando um bezerro. E Arão apoiando tudo aquilo. E ele fica muito bravo, ele fica irado. Hoje a gente diria que Moisés ficou cabreiro. E aí ele pegou e jogou tudo no chão. E quebrou as 2 tábuas. Aí ele tem que fazer o quê? Tem que subir para pegar novas, né? Fazer um xerox lá em cima. Aí ele sobe para o Monte Sinai. E quando ele sobe para o Monte Sinai, ele vai pedir perdão para Deus pelo povo. Ele vai fazer uma espécie de renovação de aliança, que é aquilo que nos mostra Êxodo 34. E aí nesse momento é que ele usa essas palavras. Ele diz assim, Deus, eu sei que és compassivo e misericordioso. Eu sei que és paciente e tardio em se irar. E ele fala também que eu sei que a sua bondade vai de geração em geração e conta até 1000 gerações. Aquilo que Jonas estava dizendo aqui era algo que ele sabia, que ele havia aprendido. Mas era algo que ele não estava vivendo. Era algo que ele conhecia a respeito das Escrituras, que ele não estava aplicando. Agora vamos olhar um pouquinho para as palavras que Jonas usa aqui, né? Ele fala compassivo, fala que Deus é compassivo e que Deus é misericordioso. Essas 2 palavras que ele usa são muito parecidas em sua forma, muito parecidas mesmo, e elas são também sinônimas. Ou seja, ambas as palavras têm um significado muito próximo. Tanto a palavra usada para compaixão de Deus pode ser traduzida como misericórdia. E a que é usada como misericórdia pode ser traduzida como compaixão. Elas têm uns significados que se aproximam, mas existe uma diferença fundamentalmente importante. A primeira palavra, que é a palavra para compaixão de Deus, ela expressa aquilo que Deus faz. Ela denota aquilo que Deus faz por nós. Aquilo que Deus faz pelas pessoas. Já a segunda palavra, ela expressa aquilo que Deus sente, né? Porque essas são as formas da manifestação da graça de Deus. Deus manifesta a sua graça através das coisas que Ele faz por nós, né? A palavra que ele usa aqui para compassivo, para compaixão, expressa esse ato de conceder bondade a alguém através de favores, através de coisas que são feitas, né? Coisas onde não se espera algo em troca, onde não se espera nada em troca, né? Então a graça de Deus, ela se manifesta dessa forma, através daquilo que Deus faz. E aí, em segundo lugar, a segunda palavra, que é traduzida como misericordioso, ela mostra que a graça de Deus se manifesta através daquilo que Ele sente por nós. Através daquilo que Ele sente pelas pessoas que são alvo dessa graça, né? Essa palavra, ela expressa aquilo que Deus sente por quem Ele concede graça. No caso, o amor. É uma misericórdia amorosa. Não é o simples ato de conceder um favor a alguém, mas é sim de conceder esse favor motivado pelo amor. E Ele faz isso por quê? Porque Ele ama. É isso que o motiva. É isso que o move a fazer essas coisas. Mas vamos aplicar isso aqui, porque ao juntarmos essas 2 palavras, nós temos algo teórico. Nós não temos algo tão prático, né? Porque o que nós temos aqui? Nós chegamos à conclusão, quando juntamos essas 2 palavras, que Deus faz coisas para nós que nós não merecemos porque Ele nos ama. Deus faz coisas para nós que nós não merecemos porque Ele nos ama. Pronto. Mas como transpor isso da teologia para a vida prática? Como transpor isso do teórico para o prático, né?
Viver na graça, já transpondo aqui, viver na graça é, em primeiro lugar, sentir constante gratidão por aquilo que Deus faz em nosso favor, que nós não merecemos. É isso que nós conseguimos aplicar daquela primeira palavrinha que eu expliquei. Palavra compassivo. Então, viver na graça de Deus é viver em constante gratidão por aquilo que Ele faz. E normalmente, quando nós nos decepcionamos com o Pai, o nosso coração, ele se torna um mar de ingratidão. Perceba. Se torna um mar de ingratidão. Na vida de Jonas nós já vemos isso, porque Deus tinha acabado de agir com graça na vida dele. E ele foi completamente ingrato, se decepcionando com Deus. Ele se esqueceu completamente daquilo que Deus tinha feito. E nós também. Nós, quando nos decepcionamos e quando Deus parece nos frustrar, nós ficamos decepcionados com Deus e nos esquecemos da sua graça. Nós nos esquecemos de sentir o sentimento de gratidão. A ingratidão, ela toma conta do nosso coração. Nesses momentos, a gente se esquece de tudo aquilo que Deus fez, né? A gente se esquece dessa manifestação da graça de Deus. A graça de Deus se manifesta nas coisas que Ele faz. Nós nos esquecemos disso. E o nosso coração se torna ingrato. Nós temos que resgatar essas coisas. Porque Deus constantemente nos dá coisas sem merecermos. Constantemente. Ele sempre faz coisas por nós que nós não merecemos. Né? Um exemplo disso. Você pode se decepcionar com Deus por causa de algum bem material que você queria que Deus te desse algo melhor e Ele não te deu. Vamos supor que você tem uma casa e a sua casa ela tem 50 metros quadrados, mas ela é sua. Deus te deu ela. E aí você está pedindo para Deus, Deus, eu quero uma casa maior, né? Eu quero poder receber pessoas na minha casa, eu quero ter quartos para colocar essas pessoas lá para dormir, mais banheiros, né? E aí você pede isso para Deus. Uma casa de 70, 100, 120 metros quadrados. Estou pensando pequeno, né? Acho que casas hoje em dia são bem maiores que isso. Mas aí você pede isso para Deus e Deus simplesmente nega o seu pedido. Deus te decepciona. Ou então você tem um carro, né? Você está com aquele carro ele é simples, ele é básico, mas ele é seu. Mas aí você quer um carro melhor. Você quer um carro automático, você quer um carro alto, com aqueles pneuzões assim, né? Só que em todas essas vezes, quando Deus não concede aquilo que nós pedimos, nosso coração se torna ingrato. Deus nos decepciona, Deus parece nos decepcionar, e o nosso coração se torna ingrato. Por quê? Porque aí nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. Você se esquece da casa que você já tem. Você se esquece do carro que você já tem. É a ingratidão tomando conta, né? E também viver na graça. Então, primeiro, é encher o coração de gratidão. Isso é viver na graça. Em segundo lugar, é confiar no controle divino. Viver na graça é isso. Nós precisamos confiar que Deus está constantemente no controle. Quando a gente se frustra com Deus, a gente se decepciona com Deus, mesmo conhecendo e pregando essa graça, nós nos esquecemos que Ele está controlando todas as coisas. Nós nos esquecemos que Ele tem todo o domínio sobre tudo que ocorre. E que tudo aquilo que Ele faz, que Ele permite acontecer, Ele faz motivado pelo quê? Pelo amor. Tudo aquilo que Deus faz por nós, Ele faz porque Ele nos ama. Aí que nós temos que enxergar e confiar nesse controle divino. Nós precisamos confiar que Ele sabe o que está fazendo. E aquilo que motiva Ele a fazer isso é o amor que Ele sente por mim e por você. Nós precisamos confiar nisso. Um exemplo de quando isso aqui se aplica, às vezes nós nos frustramos com Deus, quando Deus tira pessoas importantes de nós. Quando Deus escolhe levar algumas pessoas. E a gente se frustra, né? A gente se frustra porque a gente fica assim, Deus, por quê? Por que agora? Preciso dessa pessoa aqui. Por que agora o Senhor tirou essa pessoa de mim? Só que Deus sabe o porquê que Ele faz as coisas quando Ele as faz. Porque Ele nos ama.
Porque Ele sabe o que é importante para nós. Porque Ele sabe o que nós precisamos. E porque Ele está no controle de todas as coisas. E isso tudo é a misericórdia de Deus. Em todos esses casos, é Deus agindo com misericórdia conosco. Assim como Jonas sabia. Que possamos aplicar esse princípio às nossas vidas. Que possamos não somente conhecer a graça, mas viver na graça. Isso sim é graça. Isso sim é misericórdia. Amém? O segundo ponto, paciência. A graça de Deus, ela se expressa em sua paciência. Né? Jonas sabia disso e ele declara isso lá no versículo 2, ao dizer que Deus é paciente. Né? Aqui a gente vê Jonas falando 5 coisas. Ele fala que ele é compassivo, que é misericordioso, paciente, cheio de amor e que se arrepende do mal. São 5 coisas. A gente já falou a primeira e a segunda. Agora nós vamos falar a terceira e a quinta, não a quarta, tá? Vamos trabalhar um pouco a terceira e a quinta. Porque essas duas características, né, de Deus e da graça de Deus, elas nos mostram paciência. Elas manifestam a graça de Deus através da sua paciência. Então nós vemos isso nesses 2 adjetivos de Deus, né? Jonas sabia que Deus era paciente, que Deus é paciente e que Ele se arrepende com o mal. A palavra que usa aqui com paciência, vamos entender um pouco mais aquilo que ele fala, ela tem um sentido muito distante de paciência, na realidade, né? Primeiramente, essa palavra não significa isso. Primeiramente, a palavra que ele usa aqui, ela significa algo longo. Tipo um galho longo, sabe? Um galho bem grande. Significa isso. Ou então, às vezes, toma um sentido não literal de ser um período de tempo prolongado. Mas poucas vezes nós vemos essa palavra ser traduzida como paciência, como ela é aqui. E sempre que ela é traduzida como paciência, ela tem uma outra palavrinha na frente. Porque é uma paciência com relação à ira. Uma paciência com relação à ira. Então, quando você junta esses 2 sentidos, é uma longa capacidade de conter a ira. É dessa paciência que Jonas está falando. E é essa paciência que Deus tem. A versão que eu leio aqui, normalmente é a Almeida século 21. E ela só traz o termo paciente. Mas, se você tem aí Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, acho que traz isso também, traduz de forma muito certeira como Deus sendo tardio em se irar. Porque esse é o sentido. Deus, ele suporta muito. Né? Ele tem uma grande capacidade para não se irar com as pessoas. Isso se expressa através simplesmente de paciência. E nós vemos também a paciência de Deus ser entendida e dentro ali da afirmação de que Deus se arrepende do mal. E aqui, quando ele fala que Deus se arrepende do mal, não é o sentido de arrependimento que nós conhecemos. Porque nós conhecemos o arrependimento de quando nós erramos. Né? Quando eu erro, eu preciso me arrepender. Não é esse o sentido do arrependimento de Deus. Aqui tem uma ideia de lamento. Literalmente seria traduzido assim, que Deus, ele se lamenta com o mal. Ele se lamenta em fazer o mal. Ou seja, Deus não tem prazer nenhum em fazer isso. Deus, ele não tem alegria em fazer o mal. Em ter que julgar. Mas ele tem que fazer isso. Por quê? Porque Deus não se contradiz. Deus é amor, ele é amor. Por isso que ele é paciente. Mas Deus também é justo. E por isso que ele precisa ser rígido com algumas coisas. Depois do tempo determinado para o arrependimento, se não houver arrependimento, acabou o jogo. Não tem mais chance. Deus faz isso porque ele é justo. E isso aqui, essas 2 palavras, a paciência de Deus, sendo Deus como alguém que é tardio em se irar, e também como Deus sendo aquele que lamenta em fazer o mal, isso tudo exprime a ideia de que Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus que, por meio da sua graça, ele está disposto a perdoar. Ele está disposto a esquecer as nossas falhas
e esquecer tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Ele. Porque Ele é um Deus de segundas chances. E eu acredito que esse é o aspecto da graça de Deus que mais decepcionou Jonas. Mais deixou ele frustrado com Deus. Porque Jonas sabia que Deus era tardio em se irar com as pessoas. E que Ele daria uma segunda chance às pessoas que se arrependessem. E o desejo do Jonas não era esse. Jonas não desejava que Deus, ele retirasse o seu castigo dos ninivitas. Ele não queria isso. Por quê? Porque Jonas tinha um ódio pelos ninivitas. Jonas não tinha paciência nenhuma com os ninivitas. Aquele povo cruel, aquele povo que merecia a morte, que merecia a ira divina, assim como Sodoma e Gomorra, eu acho que ele devia dizer para as pessoas. Jonas, ele esperava que Deus fosse mandar chuva de fogo na cidade de Nínive. Só que Deus é um Deus de segundas chances. Jonas havia se esquecido que ele mesmo havia sido alvo da paciência divina. Ele se esqueceu disso. O próprio Jonas tinha sido alvo daquela paciência. O próprio Jonas estava no lugar dos ninivitas. Porque ele tinha feito o que desagradava a Deus. Ele tinha ofendido a Deus, afrontando a sua onipresença. Afrontando o fato de Deus ser um Deus que está em todos os lugares. E ele afrontou isso. Ele desafiou isso. E ele falou assim, quer ver que você não está em todo lugar? Eu vou fugir. E ele fugiu. Fugiu da presença de Deus. Jonas havia se esquecido desse aspecto da graça de Deus. Do aspecto da paciência. E agora, trazendo isso à nossa realidade, né? Às vezes, nós nos frustramos com Deus quando vemos coisas terríveis acontecendo ao nosso redor e não vemos Deus tomar providências. A gente se frustra com Deus. A gente cria uma expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. A gente cria uma expectativa de que Deus vai punir o mal. A gente cria uma expectativa de que Deus vai mandar anjos para castigar os corruptos e os bandidos e os estupradores e todas aquelas pessoas que fazem coisas terríveis. Mas aí Ele não faz. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus não está nem vendo. A gente tem uma impressão errada de que Deus não está vendo. Mas a questão é que Deus é um Deus de segundas chances. E nesses momentos, quando a gente se frustra com Deus, quando a gente se frustra com Ele achando que Ele deveria fazer outras coisas, que Ele deveria punir as pessoas, assim como Jonas achava que Deus deveria punir os ninivitas, a gente se esquece de duas coisas. Uma coisa sobre nós e outra coisa sobre Deus. A gente se esquece que somos todos miseráveis pecadores. E a gente se esquece que Deus é um Deus paciente, que dá segundas chances. Dá para nós e dá para as outras pessoas. Por quê? Porque somos todos igualmente miseráveis pecadores, né? E quando nós olhamos dessa forma, quando nós nos frustramos com Deus por esses motivos, né? Olhando para todo o mal que acontece, olhando para todas as barbaridades que nós vemos nesse mundo, normalmente a gente se sente melhor do que aquelas pessoas que nós queremos que fossem punidas. Talvez Jonas se sentisse melhor do que os ninivitas. Ele se sentisse mais merecedor da graça do que os ninivitas. E a gente se sente assim. Porque a gente olha para pessoas fazendo coisas tão gigantescas, desviando milhões e milhões e milhões de reais. Nós vemos pessoas matando só por matar, torturando porque é legal, né? Nós vemos pessoas fazendo coisas absurdas. E aí a gente pensa que somos melhores do que essas pessoas. A gente pensa assim, sim, eu sou pecador. Mas eu não sou tão pecador quanto essa pessoa aqui. Eu não sou tão pecador quanto aquele que matou criancinhas.
Eu não sou tão pecador quanto aquele que estupra. Não sou tão pecador quanto a bandidos, quanto a assaltantes, quanto a corruptos. Só que, aos olhos de Deus, esses pecados que nós consideramos inofensivos, né? Eles são extremamente ofensivos ao seu coração. Às vezes a gente olha e fala assim, não, mas o cara está matando. Isso é muito pior. Eu estou só mentindo. Eu estou só escondendo coisas da minha esposa. Mas, aos olhos de Deus, tudo isso é extremamente ofensivo ao seu coração. Por isso que, aos olhos de Deus, nós somos todos miseráveis pecadores. E todos absurdamente carentes pela sua graça. Carentes pelo seu favor. É isso que nós precisamos ter em mente. Deus é um Deus de segundas chances. E ao mesmo tempo que Ele dá a segunda chance para outra pessoa, Ele também deu para nós. E Ele continua dando para nós. Mas não pense que Deus age com impunidade, né? Ele dá uma chance enquanto estamos nessa vida. Passou dessa vida, não há mais chance. A partir do momento em que o seu coração parar de bater, em que parar de mandar sangue para os seus órgãos, e quando o seu cérebro parar de funcionar, já era. Acabou a chance. Enquanto nós estamos vivos, Deus nos dá segundas chances para nos arrependermos, para voltarmos para os seus caminhos, para fazermos o que é bom. Por quê? Porque Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus cheio de graça. Uma graça misericordiosa e paciente. Amém? Em terceiro e último lugar, já estamos encerrando, a graça de Deus, ela se expressa na sua bondade. Assim ela se expressa. Ela se manifesta através da sua bondade infinita. E Jonas sabia disso quando ele fala assim, pois sabia que és Deus cheio de amor. Literalmente o texto está dizendo assim, que Jonas sabia que Deus é um Deus grande em bondade amorosa. Grande em bondade amorosa. E particularmente nesse texto, e naquele texto paralelo que nós vimos aqui em Êxodo 34, o sentido dessa bondade é a misericórdia. Deus é um Deus que tem muita bondade para dar, e Ele dá isso de graça. Ele dá isso por misericórdia. Importante lembrar, principalmente aqui num contexto do Antigo Testamento, essa bondade que Jonas fala e que Moisés havia falado lá atrás, essa não é uma bondade em resposta ao cumprimento de uma aliança, ou seja, pelo povo cumprir com certos rituais e certas regrinhas, então Deus os pagava com bondade, com bênçãos. Não é esse o sentido, é longe disso. A bondade de Deus, Deus ser um ser grande em bondade, é uma bondade misericordiosa, é uma bondade que não espera nada em troca, é uma bondade que é fruto e produto da graça de Deus. Deus não age com bondade em resposta a nada que façamos, Ele age com bondade porque isso faz parte do seu caráter. O caráter de Deus, aquilo que o define, a sua personalidade, é toda bondosa. É toda graciosa e misericordiosa. E essa palavra aqui que ele usa então para dizer que Deus é cheio de uma bondade amorosa, ela tem dois aspectos principais que eu queria trabalhar com você nessa noite. O aspecto da misericórdia e o aspecto da bondade amorosa. É importante colocar essas duas palavras juntas, porque não é só bondade. É bondade que ela é motivada pelo amor, né? Então a palavra ela é usada aqui no sentido de misericórdia, ou seja, de um favor que não é merecido, uma benevolência, uma bênção, em que o alvo dessa bênção não merece ela. No caso, nós não merecemos essa bênção. E essa palavra ela é pouco usada nesse sentido. Somente aqui
em Êxodo ela é usada nesse sentido. E é interessante entender que nos dois momentos aqui, a situação é muito semelhante. Existe sempre um povo que não merece o favor divino e que recebe esse favor divino. Um povo que blasfemou, um povo que cometeu o grande pecado da idolatria, né? No primeiro caso, aqui lá em Êxodo, nós temos o povo de Israel. O povo de Israel acabava de cometer um grande pecado em abandonar a adoração a Deus e querer um bezerro como Deus. E também nós temos Nínive, que era uma nação completamente pagã. Não adorava o Deus vivo e verdadeiro. E para esses dois povos, Deus se apresenta como um Deus cheio de amor, um Deus misericordioso, que mesmo mediante a pecados tão terríveis, por causa da sua paciência, Ele está disposto a perdoar. E por causa do seu caráter misericordioso, gracioso e compassivo, Ele dá, Ele abençoa, porque Ele tem compaixão, porque Ele tem muita graça para dar para nós, né? E o outro sentido que nós encontramos aqui é que é uma bondade amorosa, né? Não somente misericordiosa, mas também amorosa. Prevalecendo aqui a ideia de que o amor é o que move essa bondade. O amor move o favor de Deus na nossa direção. Nós vimos isso lá no primeiro ponto. Deus, Ele faz o que faz em nosso favor porque Ele nos ama. É por isso. Agora, olhando para esse fato e tentando aplicar isso à nossa vida prática, nós entendemos que sempre que Deus parece nos frustrar, é porque nos esquecemos de quem Ele é. Sempre que Deus parece nos frustrar, é porque nós nos esquecemos de quem Ele é. Não que a gente se esquece de que Deus está lá no céu, que nós devemos orar para Ele. Não isso. Mas a gente se esquece do caráter desse Deus. A gente se esquece que esse é um Deus que a sua principal característica e o seu principal adjetivo é o amor. E a gente se esquece disso. A gente acha que a gente pode merecer alguma coisa de Deus. A gente acha que a gente pode comprar de alguma forma, que o fato de virmos aqui à frente depositar algo vá comprar bênçãos. Mas isso não acontece, porque Deus derrama bênçãos na minha e na sua vida sem a gente dar nada. Porque Ele é um Deus que faz porque ama. E nós temos que simplesmente ser gratos a isso e aceitar essa graça misericordiosa. E muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus por esquecermos quem Ele é e por pensarmos que Deus deveria fazer outras coisas, por pensarmos que Deus deveria nos dar outras coisas, né? Pensamos que Deus tem que sempre nos dar aquilo que nós pedimos. Só por eu ter pedido um carro novo, só por eu ter pedido uma casa nova, um celular novo, alguma coisa, mais dinheiro, uma promoção, mais renda, a gente pensa que Deus tem que dar só porque eu pedi, ou então só porque eu tenho vivido uma vida de retidão. E é muito preocupante como isso tem sido pregado aí fora. Tem sido pregado que se você comprar certas coisas da igreja, se você dá tudo que você tem, você vai receber em dobro. Mas não tem como comprar o favor divino, porque nós não merecemos. Se nós podemos comprar, então Efésios 2, versículo 8, é mentira. Porque o texto fala o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que o 9 diz? Não vem por obras, para que ninguém tenha motivo de se gloriar. Não tem como comprar isso. Não tem como comprar favor divino. A gente tem que apenas ter corações quebrantados e joelhos dobrados. E pronto. Porque Deus nos abençoa porque Ele nos ama.
não porque a gente faça alguma coisa. Aqui nessa igreja nunca será pregado que você tem que dar o dízimo, dar a sua oferta por causa disso, para receber favores de Deus. Você tem que dar o dízimo só porque isso aqui precisa ser mantido de alguma forma, né? A eletricidade aqui, esses equipamentos aqui, acabou de acabar a bateria, tem que comprar, né? Então tem que ser mantido de alguma forma. Mas Deus, Ele faz coisas em nosso favor porque Ele é assim. Porque Ele é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia e compaixão. E semelhantemente aquilo que havia sido pregado nos tempos da Reforma Protestante, lá em 1517, hoje estamos ouvindo. Naquele tempo, a igreja católica, mas isso faz muito tempo, então ela era muito diferente do que ela é hoje, ela estava pregando, estava vendendo indulgências. É isso que ela vendia. Ela vendia certificados que você podia comprar, e naquele certificado dizia que você tinha garantido o seu pedaço no céu. Você comprava isso. E você podia comprar isso por pessoas que já morreram. Se você perdeu um filho, se você perdeu um pai, alguma coisa assim, você podia comprar um certificado para ele. E isso ia garantir que ele fosse para o céu. Olha que bonito, né? E é interessante porque Martinho Lutero, ele pega um desses, muitas pessoas não sabiam ler, né? Principalmente naquele contexto ali na Alemanha, numa cidade rural, as pessoas não sabiam ler, as pessoas mais simples davam tudo que tinham porque eram enganadas e não tinham oportunidade de ler as escrituras, né? A Bíblia só existia em latim e eles não liam latim, eles liam alemão, não latim. E aí, quando Lutero, um homem estudado, ele pega aquela indulgência, ele pega aquele certificado e ele vê que aquilo está dizendo nada com nada. Ele vê assim, isso aqui é balela? Tem nada a ver. Nem está escrito isso. Ele fica furioso. Porque estavam vendendo aquilo que Deus dá de graça. Estavam vendendo aquilo que Deus dá por misericórdia. Porque Ele nos ama. Então, isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Eu não preciso nem citar que igrejas fazem isso. Mas acontece hoje em dia, se vende a graça de Deus e não é assim que funciona, porque é de graça. É de graça. E o que é extremamente aterrador é que as pessoas se frustram com Deus por causa disso, porque elas estão olhando para o Deus errado. Porque elas não estão olhando para o Deus que é misericordioso, elas estão olhando para um Deus que é pregado e inventado dentro das igrejas. É para isso que elas estão olhando. Elas estão olhando para um Deus que se eu dou, Ele me dá em dobro. Estão olhando para um Deus que se eu compro essas coisinhas aqui, eu consigo o favor dEle. Nada diferente dos deuses pagãos do candomblé e da umbanda. Muitas vezes a gente se decepciona com Deus porque esquecemos quem Ele é. Ou porque não conhecemos quem Ele verdadeiramente é. Por isso que nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de amor. É um Deus que dá sem esperar nada em troca. É um Deus todo-poderoso. É um Deus onipresente que sabe de todas as coisas. E é um Deus que tem tudo em suas mãos. É um Deus que a sua principal característica é o amor. Sua principal característica é o fato de que Ele ama e Ele dá coisas. E a principal dessas coisas, Ele nos dá a salvação, sem sequer merecermos. Ele nos dá a salvação, e esse é o maior ato de bondade de Deus para conosco. Isso é o que define esse fato que Jonas fala de Deus ser um Deus cheio de amor, um Deus cheio de bondade, um Deus grande numa bondade amorosa. Porque Deus, na sua imensa bondade amorosa, o que Ele faz? Ele entrega o seu único filho em nosso favor, para morrer pelos nossos pecados, algo que nós nunca vamos poder comprar. Não importa o que ninguém diga, nós nunca vamos poder comprar a nossa salvação, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém?
Que possamos não somente então conhecer essa graça, que possamos viver a graça de Deus. Que possamos aplicar à nossa vida tudo isso que nós vimos aqui nessa noite. Foi bastante coisa, admito. Mas que possamos aplicar a nós essa misericórdia divina, esse favor de Deus. Possamos entender que Deus faz coisas por nós porque Ele nos ama. Possamos entender que Deus é um Deus de paciência, um Deus longânimo, tardio em se irar. E que possamos entender que não há nada que eu e você possamos fazer para comprar a bondade de Deus. Não há dinheiro no mundo, não há poder, não há nada, não há nem forças espirituais malignas que possam comprar a bondade de Deus e que possam comprar o seu maior ato de bondade, que é a salvação. Amém? Então que você possa refletir a respeito dessas coisas. Eu queria orar pela sua vida nesse momento. Nós vamos ter a oportunidade de interceder agora, teremos um momento de intercessão. E eu queria te convidar a ficar em pé. Se você tem algo que você quer entregar, ou se então você quer atender a um desafio aqui daquilo que você aprendeu nessa noite. Se você quer deixar de viver somente nessa vida teórica, nessa graça teórica, e que você passe a então viver debaixo dessa graça. Viver entendendo que você não é e que eu não sou um merecedor que conhece a graça, mas que eu e você somos miseráveis, carentes, mendigando pela graça. Amém? Então eu queria convidar você a se levantar nesse momento. Nós vamos orar. Você que quer entregar alguma coisa, fique de pé. Você que quer que eu interceda por você, você que quer interceder nesse momento, você quer entregar alguma coisa, ou então simplesmente renovar esses votos do seu coração, de compreender o que é a graça de Deus, ou então se você entende que a salvação não pode ser comprada e ela é de graça, ela está sendo estendida a você nesse instante, eu queria orar pela sua vida. Se você quiser conversar depois do culto sobre isso, me procure. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, para orar pela sua vida. Amém?